Aí, gente boa, estamos aqui novamente para a gente conversar no O Poder da Palavra. E desta vez nós queremos ter uma conversa com você, apenas para te lembrar algumas coisas. Imagine o seguinte, uma cidade pequena, um jovem morre e aí começa o enterro. E você sabe, você já acompanhou algum enterro, você sabe como é que é, né? De um lado, um cortejo de pessoas, essas pessoas vão indo, vão em silêncio, alguns chorando. Isso estava acontecendo lá né, no antigo Israel, e eles estão indo em direção da saída da cidade, porque os mortos eram sepultados no cemitério, geralmente afastado da cidade. E quando eles estão saindo da cidade, vem vindo um outro grupo. E nesse grupo também estavam vindo a pessoa, um homem chamado Jesus. E esse homem então começa a vir em direção à cidade e encontra com esse cortejo fúnebre, vamos dizer assim. Aquelas pessoas chorando e tal. E Jesus então, ao se aproximar, vê aquele sofrimento, especialmente da mãe daquele jovem, e ele então se dirige até aquele jovem e diz assim para ele, o morto. E ele diz assim, levanta-te, não fique mais morto. Você imagine a cena. E as pessoas então se assustam, mas aquele jovem então, seus braços rígidos começam a se mover, e ele começa a se movimentar, a sua pele que estava pálida começa a ganhar cor, os seus olhos se abrem, e ele então é devolvido para sua mãe, aquele jovenzinho. As pessoas então começam a perguntar, quem é este homem? Este homem vai num outro momento importante, ele está numa cidadezinha próxima, e de repente ele ouve a notícia que um dos seus amigos, chamado Lázaro, havia morrido. E as pessoas então se alvoroçam, os seus discípulos dizem, olha, Lázaro, o seu amigo morreu, e ele diz assim, não, nós vamos esperar um pouco, porque essa morte é para o bem. Isso é um absurdo. Quem é este que é capaz de dizer que a morte é para o bem? Então, aí ele fica ali mais alguns dias e resolve ir até o encontro daquele seu amigo que havia morrido. Ao chegar ali, as irmãs de Lázaro começam a chorar e começam a falar, e ele então se aproxima, manda tirar a pedra do túmulo e diz assim, Lázaro, sai daí de dentro, não fique mais morto. Quem é este? Perguntam todos. Mas com este, chamado Jesus, era assim. Ele fazia os aleijados dançarem, e eles começavam a pular, ele fazia os cegos verem, ele fazia os mal-humorados sorrirem, ele fazia aqueles que eram religiosos e rígidos e fechados e cheios de raiva aprenderem a amar. Quem é este que ressuscita os mortos, que estanca o fluxo sanguíneo das pessoas, que cura os leprosos? Quem é este? Era essa pergunta que muitos faziam. Ele estava ali, ele é Deus, ele é poderoso, ele é o Senhor, ele é Cristo. Mas nem os próprios discípulos entendiam assim. Mas certa vez, ele perguntou para os discípulos, o que dizem que eu sou? E os discípulos fizeram silêncio e não sabiam o que dizer e o que falar. Então, ele disse assim, ouviu de Pedro a seguinte observação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse então para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que estás nos céus que o revelaste. Então, você que está aí, eu queria te dizer que Jesus não veio a este mundo apenas e tão somente para, vamos dizer assim, estar ao seu lado, como a grande parte das pessoas acreditam. Mas ele veio para se revelar a você, para que você creia nele. E quando a gente diz que crê crer em Jesus, a gente deve recebê-lo no coração. É o próprio Jesus quem diz isso.
ele diz assim, que se nós crermos e o recebermos, nós vamos ser chamados filhos de Deus. E ele diz mais, ele diz assim, se vocês crerem e obedecerem à minha palavra, o Pai os amará, e eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de você. Jesus, o Filho do Deus vivo, morreu e ressuscitou na cruz, não apenas para estar ao seu lado, não apenas para você tocar nele, não apenas para que fosse dito que ele é uma pessoa importante da história, não apenas para que você recebesse alguns benefícios que muitos dizem que aqueles que creem nele recebem. Ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar dentro do seu coração. Jesus não veio para ficar ao lado das pessoas, ele veio para morar dentro do coração. Eu quero te convidar para que você abra o seu coração para ele e deixe ele entrar e que ele passe a morar dentro do seu coração. Este é Jesus, o Filho do Deus vivo. Um abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí.